Alô, meus amores! Estamos de volta então para o nosso segundo módulo. Agora a gente vai trabalhar peças um pouquinho mais complexas e construir coisas, né? Estão aqui nos meus planos de currículo os enfeites de chimarrão e decoração de algum tipo de vidro, de pote, tá? E algumas peças soltas, mais elaboradas, com mais partes. E também eu queria fazer com vocês um trabalho mais estruturado, que tivesse uma estruturinha de alguma forma, né? Ou como essa aqui, por exemplo, em arame, ou algum outro tipo. Essa aqui, por exemplo, ó, que foi a primeira tentativa que eu fiz. Os bracinhos dela são um tubo plástico que eu tinha, eu atravessei para os dois lados, atravessei essa peça do meio que é o corpo, e aqui a cabeça é um palito mesmo de dentes que eu fixei ali. Então nesse módulo a gente vai trabalhar isso. A gente vai também confeccionar anéis de alguma maneira, ou a gente vai usar os ganchinhos aqui, deixa eu mostrar pra vocês, de lacre de leite, que eu sinceramente gosto bastante. Opa! Acho que ele funciona bem, tá? Esse lacrezinho aqui. Ou a gente vai usar ele inteiro, ou a gente vai usar só essa parte aqui, e aí colar a peça, né, nela e construir em volta. A gente vai ver isso. Das peças que a gente vai trabalhar, a gente vai ver então livrinhos, comidinhas, os tentáculos eu quero fazer com vocês também e bichinhos, certo? A gente vai construir um pouco de cada coisa dessas. Quero saber quem fez o tema. Estão aparecendo coisas lindas lá no grupo. Tô amando ver os trabalhos de vocês. Vocês estão muito à frente, gente. Já estão assim, ó, anos-luz à frente do que eu tô ensinando. Tá muito lindo de ver, muito bonito essa entrega de vocês. Antes da gente partir para o, o conteúdo em si desse módulo, a gente vai falar das coisas que podem dar errado, certo? Vou mostrar aqui para vocês o que andou dando errado nas minhas peças e como a gente contorna essas coisas, tá? Bom, gente, uma coisa muito comum que acontece com as peças de biscuit são as rachaduras, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, esses brinquinhos de... A luz tá um pouco ruim aqui. Esses brinquinhos de abacate. Deixa eu tentar mostrar aqui. Eles estão extremamente rachados aqui atrás. E algumas outras peças que eu já fiz aqui para o nosso segundo módulo, umas experiências de bases para os enfeites de chimarrão, também racharam bastante, vou mostrar aqui para vocês. E a outra coisa que pode eventualmente acontecer quando a gente estiver trabalhando com os ganchinhos de metal ou com pregos, né, que é o que eu tô usando para fazer as bases dos enfeites de chimarrão, pode acontecer aquela ferrugemzinha ali, não sei se vai dar pra ver, tem um pontinho de ferrugem ali, ó, bem em cima da gema. Porque quando eu coloquei o ganchinho, eu coloquei ele um pouco atravessado, então ele saiu ali, a pontinha saiu ali onde tá aquela manchinha, e mesmo puxando e arrumando, ele enferrujou. Aconteceu também aqui, ó, esse aqui que foi o meu primeiro teste de enfeitezinho para chimas, ó.
também aconteceu. Não dá pra ver porque tá bem no meio ali das coisas, mas ele enferrujou também. Onde a cabeça do prego encontra a massa, ele deu uma enferrujada, porque é uma massa que tem muita água, né? Muito úmida. Então, pode acontecer se a gente estiver usando uma peça metálica junto. Então, gente, o seguinte, voltei lá, né, na minha Universidade Livre de Todas as Coisas, fui procurar, então, mais uma vez. Eu já tinha feito essa pesquisa no passado, mas meio que, né, as coisas vão pro fundo do conhecimento e a gente tem que buscar de novo. Então, o que acontece? Por que as peças racham? Como eu falei para vocês já num dos vídeos anteriores, pouco amassamento da massa, tá? Vocês vão observar que quando vocês pegam a massa do saquinho, ela geralmente tá um pouco mais fria, tá um pouco mais seca, e aí a gente vai mexendo e com o calor na mão ela vai amolecendo e vai ganhando elasticidade de novo. Tá? É isso que a gente precisa. Se ficar muito tempo fazendo isso, o calor da minha mão vai cozinhar a massa, vai fazer com que ela passe do ponto e aí também vai rachar, tá? Quando ela tá elástica, ela tá mais umidazinha, vocês vão sentir na mão que já tá bom. Então a gente precisa sovar bem a massa antes de começar. E o ar também. No verão, se eu estiver trabalhando perto do ventilador ou se eu estiver perto de uma janela que tem corrente de ar, o ar vai ressecando a massa enquanto eu trabalho e pode acontecer de rachar. Como eu também falei lá naqueles vídeos anteriores, se a gente vê a rachadura na hora que tá fazendo, ainda dá tempo de passar a mão ali, de repente com um pouquinho de água até, pra voltar aquela massa pro lugar. Se a gente não vê e ela racha só depois que tá seca, como esses aqui, o que dá pra fazer? Pegar um pedaço da massa, a mesma massa tem que ser, tá? Se eu pegar e colorir outra massa de verde, muito provavelmente o tom vai ficar diferente. E vou tirar uma mini minhoquinha, vou dar uma molhadinha nela e vou aplicar a massa ali, fazer um enxerto e alisar, certo? Eu não vou fazer isso nessas peças tão pequenas aqui, mas nunca fiz essa técnica, mas parece bem interessante. Pode lixar depois também, caso ainda fique, né, um calombinho, alguma saliência. E em último caso também pode pintar por cima, né? Mais uma vez. Esse aqui, como eu usei a tinta que é a cor ali, não misturei, não mudei o tom, poderia fazer isso, aplicar uma massa qualquer ali e depois pintar de verde de novo por cima, certo? Então, outra coisa que pode fazer com que a massa perca a umidade e seque, e resseque e quebre, né, rache, é colocar tinta demais, que é o que eu tô fazendo aqui, como eu fiz a massa. Então, provavelmente, quem recebeu o kit, que já recebeu as corzinhas prontas, vai ser mais difícil de acontecer, né? Provavelmente vocês vão conseguir fazer as coisas sem rachar tanto. Quem fez a massa e tá colorindo, ou até quem comprou uma massa pronta, branca, e tá colorindo, isso pode acontecer. Quando a gente compra a massa, pode acontecer também, a gente não sabe quando tá comprando. Tem muito como saber. A massa ser um lote mais velho, já tá um pouco ressecada, vocês vão ver que às vezes tem até uns grumos inteiros que estão secos, né? Então tem que tirar e acontece, certo? Então, colocando tinta demais, resseca. Vocês vão ver que muda até a consistência. Quando eu ponho tinta demais, ela meio que perde um pouco, e aí a gente continua amassando, ela volta para sua consistência normal, mas
Então, isso pode ser um fator também. Que eu acho que é o que tá acontecendo com a minha massa, porque a massa que eu fiz, ela tá bem molhadinha. Mas como eu tô misturando sempre a tinta, eu acho que tá acontecendo isso. Certo? Então, tem que ter esse cuidado também. Eu já tinha reparado que as coisas feitas com a massa branca e pintadas depois, geralmente não acontece de rachar, ela fica mais perfeitinha. Pego a massa ali da minha bolinha, amasso um pouco ela sempre antes de usar, né? A gente dá uma sovadinha e aí monta o que for montar e depois pinta, quando tiver seco. Certo? Eu acho mais complexo, mas é menos provável que vá dar problema. Bom, e mais umas retificações que eu gostaria de fazer, então, em relação aos vídeos anteriores. Tecnicamente falando, né? Esse vidrinho aqui, lembra que eu achei, resgatei, limpei, voltei a usar? Descobri agora, relembrei, porque eu tinha aposentado o vidrinho. Porque a massa gruda nele. Como ela é muito úmida, ela vai deixando pedacinhos, aqueles resquícios vão colando nas peças e vai ficando um inferno de trabalhar. Então, isso aqui realmente não é pra isso. O que funcionou muito bem foi a tampinha. Deixa eu pegar outra, que essa aqui tá ocupada. A tampinha, tá? Que a minha, no caso, é essa aqui, mas pode ser qualquer tampinha de qualquer produto que vocês tenham em casa. Essa tampinha aqui, vocês vão ver que tem vários vídeos que as pessoas usam umas plaquinhas de acrílico para fazer isso, para manipular a massa, né? Tenho usado como base esse caderno aqui, tá? Um caderno de capa dura. Isso aqui é a melhor base que eu achei aqui em casa para trabalhar. Super fica tudo bem lisinho, não gruda. Tá sendo bem adequado esse caderno aqui. Mas vocês procurem aí na casa de vocês. Pode ser um... Eu me lembro que eu já usei também que funcionou um daqueles negócios que a gente usa pra comer, pra pôr as coisas, como é que chama? Jogo americano, do emborrachadinho, aquele plástico, funciona também. Então, ó, tô aqui com a minha massa trabalhada. Então, eu começo a dar forma nela, com a mão, coloco aqui, venho com a minha tampinha, ó. E se eu quiser enrolar, eu enrolo ela com a tampinha. Se eu quiser fazer uma minhoquinha, um cilindro, ó, eu venho aqui e uso também. A tampinha, né, vai deixar bem niveladinha a peça e vai evitar que fique com marca de dedo. Uma dica bacana. E agora eu vou falar para vocês, então, das peças que eu andei fazendo aqui, né, os testes de bases para enfeites de chimarrão. Então, gente, eu fiz vários testes aqui já, com tampas de plástico, com tampa de metal e com a capinha de bottom, só essa parte aqui da frente, que é tipo um pratinho, né? Sem a parte aqui do gancho, que foi esse aqui que é um pouquinho maior. E esse aqui deu muito errado, achou absurdamente. Eu acredito que, porque eu coloquei as peças também, sem ser essas três aqui que estavam prontas já há um tempo, o resto eu fiz e coloquei elas meio úmidas, aí eu acho que todas essas massas úmidas em contato também proporcionaram as rachaduras, ó, vocês conseguem ver? Deixa eu tentar puxar mais pra cá. Ó, rachou demais, rachou em vários lugares. E principalmente aqui, ó, gente. Olha aqui que horror que ficou. Vocês estão vendo aqui? Deu uma mega rachadona em todas as bordas ali, ó.
Aqui eu acho que aconteceu por causa daquela questão que eu falei também pra vocês, que a massa perde massa. Quando seca, né, ela perde até 20% de massa, ela encolhe. Então eu acho que foi isso que aconteceu aqui, ó. Ela encolheu e meio que rasgou ali, né? Puxou tudo pro centro. Vocês podem ver ali que no meio, ó, bem pertinho do prego, também está enferrujadinho, né? Eu ia colocar a rodelinha aqui de papel metálico, não coloquei, porque já, né, tava destruidão assim. Esses aqui eu não vou arrumar, eu vou fazer de novo, ao invés de fazer os remendinhos, porque são muito pequenas as peças. Eu tenho colocado em todas esse pedaço aqui de papel metálico que eu tiro da tampa do achocolatado e meço com uma outra tampinha em volta e depois colo aqui. Então eu tenho, ó, essa aqui foi feita com uma tampinha de metal, essa aqui com a tampinha de plástico, essa aqui eu furei, ó. A abertura tá aqui pra cima, porque eu queria fazer tipo uma piscininha, um ofurô. Rachou muito, ó, essa aqui rachou demais, rachou a parte de dentro, rachou a parte de fora. Então eu vou fazer outro. Essa tampa aqui, eu coloquei ao contrário, ó. Eu coloquei o prego da parte reta pra cá. Eu tinha feito uma base, ó, uma base pra ele aqui. Peguei nem cabe mais, ó, porque ela secou e encolheu. Mesmo passando cola, quando secou, caiu. Essa parte aqui rachou e caiu. E eu tinha feito aqui em volta também, separado uma outra faixa, ó, azul, pra parecer água, né? Parecer uma graminha e uma água. Tudo caiu, tudo descolou, tudo caiu. Nessa aqui eu já coloquei, ó, essa fita isolante em cima da cabeça do prego para tentar evitar que desse aquela enferrujada, né? Mas aí é isso, aí aconteceu que descolou. Nós vamos fazer outra tentativa na sequência. Ok, essa aqui, ó, essa aqui era que eu tinha colado aqui em cima. É uma peça mais larga, eu achei que fosse esse o problema, que tinha que colocar mais massa para ela ter mais, né, volume para encolher e ainda sobrar. Colei ali, botei mais cola branca PVA, coloquei a peça molhada ainda, quando secou descolou também. Como essa parte do centrinho aqui de baixo tava ainda bem úmida, quando descolou dali, até porque eu tinha posto mais cola, eu só peguei o prego e coloquei ali, né, com a cabeça pra dentro ali, dei uma fofada na massa, apertar um pouquinho o prego, coloquei o papelzinho e colei, certo? Meio que funcionou, mas rachou bastante. Eu já tava olhando aqui, ó, bastantes partes da massa rachadas. Ok, essa aqui rachou ali embaixo na base, rachou bem no meio da chaleirinha ali. Acho que vocês não vão enxergar. Depois eu posto fotos para vocês verem melhor. Então, muito difícil de conseguir arrumar. Esse aqui ficou tão bonitinho, eu gostei tanto desse. Mas é isso. Então, estamos aí, vamos tentar mais peças. Eu achei uma rolha, ó, que cabe direitinho aqui. Essa rolha eu já tenho uma ideia do que a gente vai fazer com ela. E o que mais que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui? Acho que por hora é isso, gente. Então, tá, as coisas que deram mais ou menos errado, eu vou refazer e vou mostrando pra vocês como é que estão ficando, certo?